Olá a todos, eu sou o professor Francisco Maia. Nesse exercício a gente vai estar, nesse vídeo exercício eu vou estar resolvendo aí o exercício 9 da lista do capítulo 10, okay? Que é o capítulo de energia, sistemas biológicos do Kuhn. Então, esse exercício, ele é interessante porque ele trata da produção de ATP a partir da glicose, né? Então, na verdade, ele está tratando dessa reação ADP mais ATP, vai entrar uma certa energia aqui no sistema que vai vir da glicose e vai formar o ATP. Então, a gente sabe que para essa reação acontecer precisa de energia, e aí o que ele está considerando é se a glicose adicionar energia aqui, né? Então, se você trouxer energia da glicose para ajudar a fazer essa reação, ok? Então, a primeira coisa que ele pergunta na letra A, eu resolvi fazer exercício por causa da letra A, porque é muito curiosa. Ele pergunta assim, quantas moléculas de ATP é produzido para cada molécula de glicose, né? Então, para cada uma molécula de glicose que você quebrar aqui e liberar energia, quantas ATP você consegue formar com essa energia que quebrou da molécula de glicose? E aí não tem conta que dá para fazer que resolve isso, ok? Eu fiquei um tempão tentando aqui e no fim eu achei, está escrito lá no livro o texto, está lá no meu slide, você vai ver que lá nos slides tem lá uma formulinha mostrando que é 38. Então 38 ATP por molécula de glicose. Isso está no livro texto, ok? Então não tem jeito, tem que ir lá consultar, está lá escrito lá. Eu achei, e eu achei que está nos meus slides também. Então tem isso aqui, 38. Então a resposta da letra A é simplesmente assim, olhei no livro, 38, ok? Então, tudo bem. E aí ele diz o seguinte na letra B, vamos para a letra B. Quantas moléculas poderiam ser formadas com 7 gramas de glicose? Ele diz que numa pequena colher, uma colherzinha de chá, sei lá, tem 7 gramas de glicose. Quantas moléculas de ATP poderiam ser formadas aí? Então, a primeira coisa que a gente tem que saber é quantas moléculas tem em 7 gramas. Então, a gente sabe quantas moléculas tem em 1 mol, né? Então, primeira coisa se a gente sabe quantas moléculas tem em 1 mol, a gente tem que saber quantos gramas tem em 1 mol. Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer é calcular a massa molar. Então, na letra B, a gente precisa de calcular a massa molar. E aqui é melhor colocar a fórmula. Ou 6. A massa molar da glicose. E aí, de novo, a gente vem e vai somando aí a massa molar de cada um desses componentes. Essa vai ser massa molar do carbono, que é 12 vezes, tem 6 carbonos aqui. Mais a massa molar do hidrogênio, que é 1 vezes 12, porque tem 12 hidrogênios. E a massa molar do oxigênio, 16 vezes 6, tem 6 oxigênios ali. E aí a gente calcula essa massa molar, a gente vai descobrir que a massa molar da glicose, agora eu já vou botar a fórmula, vou só escrever glicose. Se você faz essa conta, você vai ver que tem 180 gramas por mol de glicose, ok? Então, cada mol de glicose, 180 gramas. Ótimo. Ele não quer saber agora. A gente tem que lembrar que cada mol, gente, contém um número fixo de moléculas. É constante de Avogadro, ok? Então, o que a gente tem de lembrar aí é isso, né? Olha, 180 gramas, que é 1 mol, tem 6,02 vezes 10 a 23 moléculas. Tá?
Distância é a constante de Avogadro, o número de moléculas que tem 1 mol. Só que a gente não quer saber em 180 gramas. A gente quer saber em 7 gramas, uma colherzinha que tem 7 gramas de glicose. E a gente quer saber quantas moléculas vai ter. É menos que 1 mol, né? 7 gramas vai ser bem menos que 1 mol. Mas a gente não está interessado no número de moles, a gente está interessado no número de moléculas. Ok? Então aqui eu já vou colocar até número de moléculas. Então é isso que a gente quer descobrir. Se a gente faz essa conta, a gente vai chegar aqui. Número de moléculas vai ser 6,02 vezes 10 a 23 vezes 7 dividido por 180. Que dá 2,34 vezes 10 a 23 moléculas de glicose. Tá aí. Esse é o número de moléculas de glicose. Ok? Só que a pergunta não é o número de moléculas de glicose. Ele pergunta quantas moléculas de ATP vão ser formadas se você ingerir essa colherzinha com 7 gramas de glicose. Então, a gente calculou o número de moléculas de glicose. Por quê? Porque a gente sabe que para cada uma molécula de glicose vai formar 38 de ATP. Então, vai ser esse número de moléculas de glicose vezes 38. Cada uma dessas gera 38 moléculas de ATP. Ok? Então, aqui é fácil. O número de moléculas de ATP vai ser 38 vezes 2 vezes 34 vezes 10 a 23, que vai dar, achei, 8,9 vezes 10 a 23 moléculas de ATP. Tá aí. Então, essa é o resultado da letra B. A letra A já está ali, tudo bem. Ok. E na letra C, ele pergunta quantas calorias isso vai gerar dentro do seu corpo. Ok? E aí, ele diz, gente, no enunciado, ele diz que uma molécula de ATP armazena 1,6 vezes 10 a 20 calorias. Ele diz isso, ok? Então, uma molécula de ATP armazena esse tantinho aqui. Opa, 10 a menos 20. E aí é simples, né? A gente tem o número de moléculas de ATP. Cada uma dessas armazena essa quantidadezinha de energia. Então, se a gente quiser saber a quantidade de energia que vai ser armazenada no nosso corpo, esse ΔE vai ser o número de moléculas de ATP vezes a quantidade de energia que cada molécula de ATP carrega, que é 1,6 vezes 10 a menos 20 calorias. Então, a gente faz essa conta. Vai ser 8,9 vezes 10 a 23 vezes 1,6 vezes 10 a menos 20. E essa quantidade de energia vai dar 14.239 calorias. 14.239 calorias, que é aproximadamente 14 quilocalorias. Essa é a resposta. Ah, professor, tranquilo, vou meter a mão, meter açúcar na boca aí, meter glicose, né? Só 14, uma colherzinha? É, então cuidado. Ok, pessoal. Espero que tenha ficado claro. A gente se vê no próximo exercício, ok? Até lá.